Hoje em dia a gente olha para os jogos e espera gráficos perfeitos, realistas. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Mas teve uma época em que alguns dos jogos conseguiram fazer o impossível. Com tecnologia limitada, pouca memória e muito improviso, eles criaram mundos que na época pareciam reais. Então se prepara, porque hoje a gente vai voltar em uma era onde os gráficos não era só visual, era impacto. Bem-vindo aos jogos com melhores gráficos de PlayStation 1. Então já se inscreve no canal, porque essa viagem não é só sobre nostalgia, é sobre relembrar momentos que na época pareciam impossíveis. Eu tenho certeza que pelo menos um desses jogos vai te surpreender. Alone in the Dark não tentava ser bonito, ele queria te deixar desconfortável. Ambientes escuros, corredores fechados, é aquele tipo de jogo que você andava devagar porque não sabia o que te podia aparecer. A iluminação aqui fazia parte do medo. Lugares mal iluminados, sombras escondendo detalhes, você nunca tinha certeza do que estava vendo. Isso te deixava muito tenso. As câmeras fixas, mas extremamente bem escolhidas. Ângulos que escondiam parte do cenário ou mostravam só o suficiente, como num filme de terror, sempre criando expectativa. Os cenários eram estáticos, mas muito bem detalhados do que o 3D da época permitia. Isso criava uma sensação de realismo, mesmo com as limitações do controle. Nada ali era por acaso. Cores mais apagadas, ambientes fechados, tudo isso pensado por causa do desconforto. Era menos sobre beleza e mais sobre sensação. Como o console não tinha um poder suficiente, o jogo usava isso a seu favor. Câmeras fixas escondiam falhas e ângulos limitavam o que você viu. Isso acabava aumentando o suspense. O visual não trabalhava sozinho. Som ambiente, silêncio, ruídos inesperados, tudo criava uma experiência muito mais imersiva. Alone in the Dark era quase como assistir um filme, só que você fazia parte dele. Cada movimento, cada câmera reforçava essa sensação. Naquele momento, isso era algo diferente, não pelo realismo técnico, mas pela forma como que o jogo te fazia sentir. Muito do que veio depois disso, principalmente no terror, bebeu dessa ideia. Câmera fixa, atmosfera pesada, tudo começou aqui. Ai, Gran Turismo. O Gran Turismo mudou completamente a régua do PlayStation 1. Pela primeira vez, os carros não pareciam apenas jogáveis, eles pareciam reais dentro das limitações do console. Era o tipo de jogo que fazia você parar e olhar. Os carros tinham proporções muito bem feitas, nada exagerado, nada estilizado, era tudo muito fiel ao mundo real. Isso fazia diferença na percepção visual. A pintura dos carros chamava a atenção, o brilho mudava conforme o ângulo, dando uma sensação de material sólido. Era simples, mas extremamente eficaz para a época. As pistas eram inspiradas em locais reais, estradas, curvas, retas, tudo tinha um visual mais pé no chão, nada fantasioso. O Gran Turismo não queria parecer um arcade, ele queria parecer uma simulação. Isso também aparecia no visual. O visual mais limpo, mais sério, mais técnico. A iluminação ajudava muito na imersão. Corrida sob o sol, sombra, variação de luz, isso dava vida ao ambiente. A interface era minimalista, sem poluição visual, isso fazia o foco total ficar nos carros e na pista. A velocidade não era só um número, era sensação. Quando você acelerava o carro, o cenário passava com peso, com impacto. Isso deixava tudo mais convincente. Para a época era impressionante ver esse nível de fidelidade, principalmente nas modelagens e estabilidade visual. Era um jogo que elevava o console ao limite. Talvez o mais importante, o Gran Turismo não só impressionou, ele mudou o padrão. Depois dele, os jogos de corrida nunca mais foram os mesmos. O primeiro impacto de Tony Hawk não era o detalhe, era o quanto tudo isso rodava liso. Sem travada, sem quebra de ritmo, você entrava na fase e simplesmente tudo fluía. E isso fazia com que o jogo parecesse ainda mais moderno do que ele era. Os personagens não eram rígidos, cada manobra tinha uma transição natural, o corpo se ajustava ao movimento, e isso deixava tudo isso mais real na proposta do jogo. Cada pista tinha personalidade própria, skate park, ruas, fábricas, tudo com estilo visual bem definido, e isso fazia cada fase parecer única. Mesmo com muita coisa acontecendo na tela, o jogo não se perdia, os elementos eram bem posicionados e isso deixava tudo fácil de entender até na velocidade. Quando você encaixava um combo, a câmera, o movimento, a animação se juntava, e isso criava uma sensação constante de velocidade e flow. A música não era só fundo, ela fazia parte da experiência. O ritmo das músicas combinava com as manobras e deixava tudo mais envolvente. As fases eram grandes, cheias de rotas diferentes, o que aumentava a sensação de liberdade. Mesmo quando você estava fazendo combos longos, o jogo continuava claro. Você sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo, e isso era essencial para a época. Tony Hawk tinha uma aparência mais limpa, mais polida, quase se fosse um salto em direção ao futuro dos jogos esportivos. Talvez o mais importante é que ele não ficou preso ao tempo. Mesmo hoje, a sensação de fluidez ainda impressiona.
Terra tentava algo grande, um mundo em 3D aberto, numa época em que a maioria dos jogos ainda eram bem mais limitados. Só isso já chamava atenção. O combate se movia com liberdade, andava, explorava, e isso ajudava a dar uma sensação de controle ainda maior sobre o ambiente. Os cenários mais abertos do que o comum, você conseguia ver mais o ambiente, o que aumentava a sensação de escala. Você não estava preso num caminho único, podia explorar, testar rotas, e isso deixava a experiência ainda mais interessante. A forma com que o jogo era apresentado lembrava coisas que tornariam padrão depois. Era um passo em direção do que os jogos 3D iam se tornar. Cada área tinha uma própria identidade, mudava de visual, mudava de clima, e isso evitava que tudo parecesse igual. O jogo não queria ser só fases, tentava criar um ambiente, um mundo que você explorava. Mesmo sem gráficos extremamente detalhados, os jogos apostavam em uma escala de liberdade, e isso compensava as limitações técnicas. Terracon mostrava um caminho. Talvez não fosse perfeito, mas indicava para onde os jogos estavam indo. Hoje ele pode não ser lembrado, mas faz parte de uma fase importante, a fase em que os jogos estavam aprendendo a construir um mundo em 3D. Castlevania Symphony of the Night prova algo muito importante. Não é o número de polígonos que define a beleza. Cada personagem, cada inimigo, cada cenário foi desenhado em um nível absurdo de detalhe. E isso faz o jogo parecer quase uma animação artesanal. O castelo não é só um mapa, é um lugar com personalidade. Salões gigantes, corredores vazios, salas misteriosas. Cada ambiente parece ter sido pensado como uma obra de arte separada. O visual inteiro do jogo tem um estilo muito forte, escuro, elegante, sombrio, mas ao mesmo tempo sofisticado. É uma atmosfera que te prende sem precisar exagerar em efeitos. Mesmo sendo em 2D, o jogo brinca com luz e sombra. Algumas áreas parecem iluminadas de forma natural, outras ficam quase escondidas no escuro, criando uma profundidade sem precisar usar o 3D. O personagem se move com fluidez, nada parece travado. Cada ataque, cada movimento tem personalidade própria. O jogo nunca se repete visualmente. Cada criatura tem um design diferente, criativo e muitas vezes estranho. Isso mantém o visual sempre interessante. Os cenários não são planos, eles têm profundidade visual, camadas de fundo, elementos decorativos que criam uma sensação de mundo vivo. A magia e ataque chamam a atenção, explosões, luzes, partículas, tudo em 2D, mas com um impacto visual fortíssimo. Nada parece fora do lugar. O jogo mantém uma identidade visual forte do começo ao fim. Tudo conversa com o mesmo estilo. E talvez o mais importante é que ele não envelhece. Enquanto outros jogos ficam datados, esse continua bonito, porque não depende do realismo, depende da arte. Chrono Cross não parece um jogo tradicional de PlayStation 1, parece uma pintura que ganhou movimento. Os cenários têm quase aquele aspecto artístico, quase como se cada tela tivesse sido desenhada à mão. Isso muda completamente a percepção do jogo. As cores aqui não são neutras, elas são vivas, marcantes. Cada ambiente tem uma identidade cromática própria, e isso faz com que cada área seja facilmente reconhecida pelo visual. Para a época, os cenários eram muito ricos, praias, vilas, florestas, tudo com pequenos detalhes que davam vida ao ambiente, nada parecia vazio. O jogo não tenta seguir padrões realistas, ele aposta totalmente num estilo artístico, e isso faz ele se destacar até hoje. Os personagens parecem ilustrações, cada um com roupas, cores, formas bem definidas. Isso ajuda a criar uma identidade muito forte, mesmo sem realismo. As mudanças de cenário são bem naturais, você não sente a quebra brusca, isso mantém uma sensação de mundo contínuo e fluido. A luz do jogo não é só técnica, ela ajuda a criar um clima. Algumas áreas parecem quentes, outras frias, e isso influencia diretamente na sensação do ambiente. Chrono Cross mistura elementos 3D com cenários pré-renderizados, e isso cria uma sensação de profundidade interessante, quase como se o mundo tivesse camadas. Tudo segue a mesma identidade, nada parece fora do lugar, isso dá ao jogo uma coesão visual muito forte. E talvez o mais importante é que Chrono Cross não envelheceu como uma tecnologia, ele envelheceu como arte, e por isso continua bonito até hoje. Um dos maiores impactos de Soul River era a sensação de mundo contínuo. Não parecia um jogo dividido em fases, mas um único lugar enorme e conectado. Você saía de uma área e entrava na outra sem quebrar a imersão. O jogo apostava em escala,
Castelos enormes, ruínas, estruturas antigas, tudo parecia maior que o personagem. Isso dava uma sensação constante de grandiosidade. E aqui estava um dos feitos mais marcantes. O mundo mudava completamente diante dos seus olhos. O mesmo lugar, mas uma outra realidade. As cores, as formas, as distorções mudava tudo no visual. Você não seguia um caminho totalmente linear. O jogo te dava espaço para explorar, observar o ambiente e entender aquele mundo aos poucos. A identidade visual sombria, cenários destruídos, ambientes vazios, tudo criava uma sensação constante de decadência. A luz não estava ali só por estética, ela ajudava a construir um clima. Ambientes mais claros destacavam o caminho, os escuros escondiam o desconhecido. As construções tinham um nível alto de complexidade. Pilares, ruínas, estruturas góticas, tudo reforçava a sensação de um mundo antigo e esquecido. A câmera não era neutra. Ela ajudava a mostrar a escala, às vezes se afastando para você perceber o tamanho do ambiente. Para a época, isso era muito ousado. Um mundo 3D grande, contínuo, com mudança de realidade em tempo real. Era o tipo de coisa que empurrava o console para o limite. Para quem jogou naquele momento, Soul River não parecia só um jogo. Parecia um mundo vivo, sombrio e muito maior que o PlayStation 1 teria capaz de mostrar. Final Fantasy IX não tentava competir com o realismo. Ele competia com a beleza. Cada cenário parecia ter sido pintado com cuidado, como se o objetivo não fosse parecer real, mas parecer memorável. As cidades eram vivas, você via arquitetura detalhada, objetos espalhados, ambientes cheios de vida, nada parecia vazio ou genérico. Cada lugar tinha identidade própria. O jogo abraçava completamente o estilo medieval fantástico. Castelo, vilarejos, reinos, tudo com uma coerência visual muito forte. O mundo parecia coerente e construído. Os personagens não só são modelos 3D, eles tinham personalidade visual. Roupa, proporções, animação, tudo ajudava a transmitir quem eles são. As cores são um dos maiores destaques, cada região tinha uma paleta de cores próprias. Áreas mais quentes, mais frias, isso mudava totalmente a sensação do ambiente. Comparado com muitos jogos do PlayStation 1, tudo aquilo era mais fluido. Expressões, movimento, transições, tudo mais trabalhado. Muitas cenas pareciam dirigidas como um filme. Enquadramento, composição, ritmo, tudo pensado para o impacto visual. A iluminação ajudava a construir a profundidade. O cenário pareciam ter camadas e isso dava muito mais vida ao mundo. E o mais impressionante é a consistência. Do início ao fim, o nível visual se mantém altíssimo, sem queda de qualidade. Final Fantasy IX não envelhece como uma tecnologia, ele envelhece como arte. E isso é o que faz ele continuar bonito até hoje. Omega Boss começa como um filme, não parece só uma introdução ao jogo, parece uma abertura de cinema sci-fi. Câmera se movimentando, escala, música, tudo preparado para te colocar dentro de uma guerra espacial. O espaço aqui não é vazio, ele é gigante, estruturas enormes, naves ao fundo, tudo reforça a ideia que você é pequeno dentro de algo muito maior. As batalhas são explosivas, laser por todos os lados, impacto constante, a tela nunca fica parada, e isso cria uma sensação de caos controlado. Os robôs e as máquinas têm níveis detalhados que impressionaram na época. Peças mecânicas, estruturas complexas, tudo reforça o visual tecnológico do jogo. Tudo acontece rápido e o visual acompanha essa velocidade. Não dá tempo de respirar, é ação constante. O espaço não é só fundo e preto, ele é preenchido com elementos visuais, explosões, objetos e efeitos. O tempo todo está acontecendo algo na tela. A câmera não fica presa, ela acompanha a ação como se fosse um diretor de um filme, mudando ângulos para aumentar o impacto. Não existe momento vazio, sempre tem algo acontecendo, sempre tem movimento. E isso mantém o jogador totalmente preso. Na época isso era muito ambicioso. Efeitos, escala, velocidade, o jogo empurrava o PlayStation 1 ao limite. No final, o Omega Boss não é só um jogo de ação, é uma demonstração de onde até o PlayStation 1 podia chegar. Clone War mostrava algo que parecia impossível no PlayStation 1. Escala, espaço aberto, as batalhas acontecendo ao redor, dava a sensação que você estava no meio de algo muito maior. As explosões tinham impacto, não era só efeito simples. Elas ocupavam a tela, chamavam a atenção e davam peso nas batalhas. As naves não eram genéricas, cada um tinha um formato próprio e detalhes únicos, isso ajudava a diferenciar tudo em meio ao combate. O espaço não era vazio, objetos ao longe, movimentos em diferentes distâncias, criavam uma sensação de realidade e profundidade. Mesmo com tudo acontecendo ao mesmo tempo, o jogo mantinha a fluidez, as naves se moviam bem, os combates eram sem travar, e isso fazia toda a diferença. As missões tinham introdução, ângulos bem pensados, um estilo que lembrava muito filmes de ficção científica. Tudo parecia grandioso. Não era só espaço aberto, tinha estações, planetas, cenários que mudavam a sensação em cada missão. Laser, tiros, impactos, tudo contribuíam para deixar as batalhas ainda mais vivas. Mesmo com as limitações, o jogo conseguia entregar algo ambicioso. Era menos sobre detalhes e mais sobre sensação de escala.
Para quem jogou na época, se impressionava, porque não era comum ver algo tão grande no PlayStation 1. No fim dessa viagem, fica claro que o PlayStation 1 nunca foi só sobre limitações, ele foi sobre criatividade. Porque mesmo com pouca potência, pouca memória e muitos obstáculos, os desenvolvedores conseguiram fazer o impossível, criar mundos que ainda são impressionantes até hoje. Alguns tentaram ser realistas, outros seguiram a arte, outros apostaram em escala, mas todos tinham uma coisa em comum, a vontade de ir além do que parecia impossível. E talvez seja por isso que esses jogos ainda vivem na nossa memória. Então, se essa viagem fez lembrar alguma época do PlayStation ou te surpreendeu com o que o PlayStation 1 era capaz de fazer, já se inscreva no canal, porque essa nave aqui vai passar por muitos outros mundos. E me conta aí nos comentários qual desses jogos tinha o melhor gráfico na sua opinião.